Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção ter vocês aqui mais uma vez. Obrigado. Aleluia. Vamos lá para a reflexão do dia. Ó, eu tô meditando em Apocalipse, né? Eu tô no capítulo 8. E aí, ao ler hoje, me veio um pensamento que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo muito o que eu tô lendo. E aí, o Espírito Santo testificou no meu coração. Fica em paz, tá tudo bem não entender sempre o que você lê, né? A gente não pode se acostumar com isso e o errado é não ler, né? A palavra do Senhor, que é a nossa bússola, é nosso alimento, é o que nos fortalece, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Mas tá tudo bem quando você lê, você não entender tudo e não vir aquela revelação que você espera e não acontecer como você imaginou. Foi isso que ele falou pra mim. E eu quero compartilhar isso, que talvez esteja acontecendo isso com você, né? Porque assim, ó, aí o Senhor foi falando, né, no meu coração, o não de Deus é cuidado. Por mais que seja algo pra Ele, né, o meditar a palavra, Ele que é o interessado, Ele que quer esse relacionamento através da sua palavra. Por mais que seja pra obra dEle, né, pra algo espiritual de Deus, por mais que seja assim, Ele pode nos dizer não. O governo é dEle, né, Ele que manda. Então tá tudo bem, né, se isso vier acontecer algumas vezes. E parece até contraditório de tantos vídeos que eu faço aqui falando, lê a Bíblia e entenda, busque um entendimento do que você lê. Já fiz vídeo de como entender, compartilhei meu testemunho de como o Senhor abriu minha visão, né? Meu entendimento espiritual para entender o que eu lia. Parece até controverso o que eu tô falando, mas não. Eu acredito aqui no que está escrito em Eclesiastes 3:1, que é muito conhecido, que diz assim: para cada coisa há um tempo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então hoje eu acredito que chegou esse tempo de vocês ouvirem essa frase da minha boca. Tá tudo bem você não entender o que você lê na Bíblia. Oh, glória. Porque é um tempo para tudo. Eu acredito que esse tempo chegou e precisou chegar quando eu estivesse lendo Apocalipse, que é um livro profundo, profético, são coisas reveladoras do futuro. Então pode ser que Deus não queira abrir um entendimento agora, por motivos dele, né, que só ele entende, ele que está lá no futuro, ele é o futuro, ele sabe de coisas que a gente não sabe, ele ouve conversas que a gente não ouve, está onde a gente não pode ir, então tá tudo bem. Se o Senhor não abrir o entendimento, não abrir o seu entendimento em alguma passagem da Bíblia, sabe? Tem um versículo que fala que Jesus quis abrir o entendimento dos discípulos dele para que entendesse. Então se ele quis abrir o entendimento é porque não estava aberto. Então, Deus é que permite ou não esse entendimento. A gente tem que buscar dele, né, que ele queira. E aí, meditando sobre isso, falei, meu Deus, como é poderoso o não de Deus, como é importante a gente receber isso e ficar em paz. Porque a gente só quer o sim, né? Como eu já disse, é pro Senhor a gente entender a palavra dele. Então, ele não querer que eu entenda é estranho, né? Mas a gente tem que ter a paz que excede o entendimento. A gente tem que correr atrás, a gente tem que se esforçar para ter a paz do Senhor e não para entender coisas do mundo espiritual. A própria Bíblia diz que somos tidos como loucos, né? Nós cristãos somos tidos como loucos e a gente confunde os sábios nisso. O Senhor nos usa, né, pela misericórdia para confundir os sábios, quem acha que sabe, né? Então tá tudo bem, certo? Só o que é importante, que eu vim trazer aqui para vocês também, é porque a gente tem um discernimento de quem tá vindo não. É o Senhor que realmente está permitindo a porta não abrir? É Ele que está dando esse não? Ou cabe a nós buscar realmente o sim? Ou é o inimigo que já está agindo aí? Conforme a gente for se observando, a gente vai ter essa resposta, né? Eu creio assim. E aí, baseado na resposta do Senhor, que seja sim, não ou espere, né? Eu acredito que Ele responde assim as nossas orações. O que a gente faz com essas respostas quando Ele nos dá? Quando Ele fala não, a gente fica rebelde, não quer mais ir para a igreja, não quer mais conversar com Deus. Eu já fiz isso, tá? Confesso aqui. Quando eu quis muito algo e Deus não me deu, eu falei, então não quero mais saber do Senhor não. E aí não quis nem orar durante o dia. E aí conforme eu fui amadurecendo no processo, né, no relacionamento com Deus e meditando na palavra dele, eu vi que eu que tava sendo a mimizenta, né, cheia de mimimi, cheia de não me toque e tal. E que não funciona assim com Deus. Não é colocando ele contra a parede que ele vai fazer. Ele não é nosso mordomo. Ele é o dono de todas as coisas. O governo, o domínio está sobre ele, né? Então quando a gente vai entendendo isso, a gente vê que quem está sendo beneficiado, privilegiado de servir a um Deus poderoso somos nós, né? Então que a gente esteja alinhado à vontade do Senhor, que a gente deseje realmente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa, porque ao cumprir o desejo dele, vai dar certo, a gente não vai se frustrar, não vai se magoar, né? Vai dar certo, né? Se a gente ouvir a voz do Senhor e colocar isso em prática, né? Ser obediente à voz do Espírito Santo.
E aí eu meditando no Apocalipse, foi vendo tudo isso, falei, isso é importante falar, porque nem tudo que a gente quer vai ser do jeito que a gente quer, nem tudo que a gente quer Deus vai fazer, e que a gente tem essa maturidade espiritual, de entender que é conforme o Senhor deseja, que tem que estar alinhado à vontade dele, o que a gente quer, né, o que assenta no nosso coração. Então que a gente tem esse discernimento de onde é que está vindo os ventos, as tempestades, o não que a gente está recebendo é do Senhor, então que a gente busque e se esforce para ficar em paz. Porque olha o que diz aqui em Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então se a gente se esforçar para ter a paz do Senhor e não querer entender, vai dar certo. Mais uma vez eu afirmo isso, vai dar certo se a gente buscar ter a paz. Não quero entender não, né? Não quero entender não, só quero a paz. Não quero ter razão não, quero estar em paz com Deus e com todos, né? Em nome de Jesus. E era isso que eu queria trazer, né? O que a gente está fazendo com as respostas que o Senhor nos dá, se sim, se não, ou espere. Que a gente tenha esse discernimento de onde está vindo o não, né? Se for da parte de Deus, que a gente tenha paz, né? E não que a gente não busque o entendimento não, porque senão vai dar ruim. Aleluia, glória a Deus. E eu acredito que Deus tem vários motivos. As respostas que Ele nos dá é para cada fase de nossa vida, né? Como eu iniciei o vídeo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a fase que estamos vivendo, o que Deus quer que a gente aprenda? Com sim, com não, ou espere, ou talvez. O que Ele quer que a gente aprenda? O que Ele quer que a gente viva com essa resposta que Ele nos deu quando a gente fez essa oração? De tudo que a gente busca, de tudo que a gente quer. Como é que Deus quer nos aperfeiçoar na fase, no processo que a gente está vivendo? Eu acredito que uma das coisas que Deus permite a gente aprender, quando Ele não nos dá o que a gente tanto busca, é ser fiel no pouco. Tem essa passagem também, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então quando a gente aprende a ser fiel no pouco e fiel no pouco, o que seria esse pouco? É o não ter ainda o que a gente tanto busca. Porque quando a gente tiver, enquanto a gente não tem na verdade, Deus vai nos preparando. E quando a gente tiver, receber essa bênção que a gente tanto busca, a gente vai estar preparado porque foi fiel no pouco. Então no muito a gente vai saber como se comportar. Entendeu? Então tem vários motivos de Deus talvez esteja te dizendo não, ou sim, ou não, ou espere, ou talvez. Mas vamos nos atentar porque a gente está fazendo para as respostas que o Senhor nos dá. Que a gente continue crente, que a gente continue crendo, sendo fiel, né? Mesmo ainda não tendo alcançado as promessas do próprio Deus para nós. Amém? Que Deus te abençoe e clareie a sua mente esse vídeo. Compartilha com mais pessoas e que Deus te abençoe.